Gálatas capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós estamos chegando ao final dos nossos estudos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos já no último capítulo, capítulo 6, no qual o apóstolo fala com os irmãos sobre questões práticas da vida da igreja. E essas questões são trazidas por ele com base em tudo que ele falou antes. Tudo que ele disse antes sustenta o que ele está falando agora. Como assim? Ele está escrevendo essa carta para uma comunidade, ou para algumas comunidades, algumas igrejas, que passavam por um problema de estarem sendo ensinadas sobre um falso evangelho. Ao invés de seguir o evangelho que diz que é Cristo que nos salva, eles estavam aprendendo que eles deveriam ser salvos pela observância de certos preceitos da lei. Especialmente, como ele coloca na carta aos Gálatas, especialmente pela circuncisão. Então a circuncisão deveria ser algo que o cristão deveria adotar para se salvar. Era o que estava sendo pregado lá naquelas igrejas da Galácia. E Paulo escreve para eles dizendo: olha, isso não é o evangelho. Isso é um falso evangelho. Nós somos salvos pela obra de Cristo. E tendo fé nessa obra, tendo fé em Jesus Cristo, é que nós somos justificados. E não pela nossa observância desses preceitos legais. Aí ele diz isso. Ele fala e ele expõe isso do capítulo 1 até o capítulo 4. E ele vai falando e ele fala da lei. E ele fala da lei como aio que leva até a realidade de que é Cristo. Ele fala da analogia entre Sara e Agar. E no capítulo 5, que é o que nós abordamos na semana passada, ele fala sobre a vida, na semana passada e na outra, também na outra mensagem, que foi algumas semanas atrás, ele fala da vida no Espírito. Ele fala que o que se tem para cumprir da lei, e a maneira como se cumpre a lei, é na prática do amor fraternal. Quem ama o próximo cumpre a lei. E que, se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Ou seja, não basta ter apenas uma vida que é a vida de quem crê em não basta simplesmente ter uma vida que confessa que crê em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo nos chama para um caminhar segundo a vontade de Deus. Um caminhar no Espírito. Nós já vivemos no Espírito. Então, andemos também no Espírito. Nós já temos a vida de Deus no nosso coração. Então, tenhamos práticas que são práticas fruto dessa vida que nós já temos em Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem tem uma vida em Deus, que viva segundo a vontade de Deus. Aquele que tem a vida de Cristo, que tenha Cristo vivendo através dele. Esses são quem? Os que são espirituais. Por quê? Porque são os que, na luta entre a carne e o Espírito, têm frutificado do Espírito, ao invés de praticar as obras da carne. E aí ele fala de todas as obras da carne no capítulo 5, de tudo que é
feito pela carne, lá no versículo 19 do capítulo 5, ele diz: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Ele vai falando um monte de coisa errada, que são obras da carne. E ele está dizendo, isso aí não é obra de quem é do Espírito. Quem vive no Espírito não pratica isso. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que práticas tem, ou que fruto tem quem tem a vida do Espírito? E aí ele fala do fruto do Espírito a partir lá do versículo 22. O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então frutifica isso tudo. Pela fé no Espírito damos isso de fruto. Então, porque cremos em Jesus, frutificamos. E não frutificamos para crermos. Porque temos a vida no Espírito, andamos no Espírito. E não andamos no Espírito para termos a vida no Espírito. Nós já temos a vida. Então frutifiquemos. Aquele que diz que tem a vida, mas tem buscado nas obras religiosas, nas obras de circuncisão, no cumprimento da lei, uma maneira de completar a sua justificação, de completar a obra de Jesus, esse não está vivendo o Evangelho, esse está negando o Evangelho. Ele está vivendo algo da sua própria justiça. Sou eu mesmo que faço a justiça. E não está confiando na justiça que Cristo fez. Mas porque confiamos na justiça que Cristo fez, a nossa vida é uma vida diferente, a nossa vida é uma vida frutífera. É isso que ele falou até aqui. E aí esse texto, ele diz o seguinte: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, para quem que ele está falando aqui? Para os que são espirituais. E o que ele vai falar aqui nesse capítulo 6 são as características de uma comunidade do Espírito. Antes ele falou das características de uma vida do Espírito. Mas ele vai dizer agora das características de uma comunidade do Espírito. Porque nós não somos chamados para sermos indivíduos que vivem no Espírito e andam no Espírito. Nós somos chamados para sermos o corpo de Cristo vivificado pelo seu próprio Espírito. O Espírito de Deus se manifesta numa comunidade. E a nossa comunidade é a comunidade do Espírito de Deus. Entende isso? Escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Não só o nosso corpo físico, que nós também somos, mas ele fala num sentido coletivo. O apóstolo Pedro, escrevendo em 1 Pedro, diz que nós somos pedras vivas com as quais se ergue um templo espiritual, onde se faz sacrifícios espirituais. A casa do Espírito. Edificados segundo a vontade de Deus, nós somos uma comunidade do Espírito, na qual o Espírito de Deus age, vive e se manifesta. Através de pessoas que buscam dar o fruto do Espírito e não apenas as obras da carne. E para isso, quando a gente olha o texto todo, a gente vê a maneira de sermos uma comunidade do Espírito não é colocando leis severas aqui para nós seguirmos. Não é. Porque a lei não tem poder. A lei só faz o quê? Aponta a nossa incapacidade. A lei aponta a nossa incapacidade. A lei mostra que nós não somos capazes. Então, o que a lei nos chama a ter? O mover do Espírito em nós. Mostra a nossa dependência da graça e do Evangelho de Deus. Então, a lei só faz isso. Quem frutifica é Deus em nós. Quem frutifica é Cristo em nós. Voltando ao que ele fala lá no Gálatas, no capítulo 2, nós todos morremos com Cristo. E agora quem é que vive? Não nós. Cristo vive em nós. Entende? É a vida do próprio Cristo em nós. É a vida do próprio Senhor em nós. Então nós não somos uma comunidade de Espírito porque temos regras muito rígidas e botamos para fora as pessoas que não seguem essas regras. Ou botamos para a gente as pessoas que passam na nossa nota de corte da santidade. Não. Nós somos uma comunidade de Espírito porque um dia a lei falou que nós somos maus. E nós reconhecemos isso e dissemos, não podemos ser bons.
e precisamos de um Salvador. E a partir daí, Deus começou a trabalhar na nossa vida e transformar a nossa vida. Entendeu? Então, se você quer ter uma comunidade do Espírito, se você quer ter uma igreja que é uma igreja santa, você não tem uma igreja santa porque é uma igreja que põe para fora todo pecador. Porque uma igreja que põe para fora todo pecador, ela não chama igreja santa, ela chama igreja vazia. Porque não tem como ter gente dentro que não seja pecador. A igreja que põe para fora todo pecador é uma igreja vazia, que pôs todo mundo para fora. Se você quer ter uma igreja santa, é uma igreja na qual o Espírito Santo se manifesta. Na qual a vida é a vida no Espírito Santo de Deus. Mas, para isso, precisamos uns dos outros. Por quê? Nós falamos na semana passada. A gente adora fazer um ídolozinho no nosso coração. A gente gosta de arranjar uma outra base para a nossa fé que não seja Jesus Cristo. A gente gosta desse tipo de coisa. E rapidamente a gente deixa de produzir o fruto do Espírito e começa a fazer as obras da carne. E a gente confunde as coisas. A gente faz obras da carne e obras religiosas achando que uma está compensando a outra. Quando na verdade as duas não servem para nada. Só são coisas ruins. Porque da carne mesmo não tem nada. Não dá para semear na carne. Quem é que frutifica? O Espírito. Semear na carne é colher só destruição. Porque o Espírito não tem fruto, tem obra. O Espírito não. A carne não tem fruto, tem obra. O Espírito tem fruto. Então semeia onde dá fruto? O Espírito. Se a gente não se cuida, rapidamente estamos produzindo obras da carne. Por isso precisamos uns dos outros. Se um é surpreendido no pecado, o que o outro deve fazer? Diz aí o texto. Os que são espirituais devem restaurá-lo. Olha só o objetivo da admoestação cristã. Não é destruir. A pessoa está em pecado, eu vou lá e eu acabo com ela. Eu encho ela de culpa. Eu jogo um monte de carga em cima dela. Eu falo, você é um pecador miserável. Como é que você tem coragem de fazer esse tipo de obra e está agora cantando aí na igreja? Você não tem que estar... E destrói a pessoa. Isso não é restaurar, isso é destruir. Restaurar, por definição, é retomar a forma que foi desgastada. O pecado dessa pessoa renovada em Cristo desgastou essa pedra do templo espiritual. E o que a gente faz com ela? A gente restaura. A gente chega nela. E com amor mostra. Eu sou pecador também. Somos todos pecadores. Mas o que a gente tem de melhor é viver a vida do Espírito. Então eu quero te ajudar, meu irmão. Te ajudar a não caminhar pelas obras da carne, mas a caminhar pelo fruto do Espírito. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da admoestação. Nós precisamos da disciplina. O Senhor Jesus Cristo explicou isso de maneira muito bonita no Evangelho de Mateus. Se o irmão pecar contra ti, o que você faz? Vai na justiça. Não. Vai na igreja. Conta para o pastor. Conta para o irmão e fala, eu vou te contar, mas é para você orar. Tem essa tática, né? É a fofoca santa. Você redime a fofoca, dizendo que a fofoca tem o objetivo de orar pela pessoa. Não, é fofoca, está errado. Está errado. O que você deve fazer? O Senhor Jesus Cristo falou. Vai e fala com ele. Se ele se arrepender, ganhaste seu irmão. E aí? Depois disso? Depois disso, nada. O objetivo é o arrependimento. Chegou no arrependimento, acabou. Ah, não tem que fazer ele sofrer, não tem que levá-lo à autoflagelação da sua alma e ele ficar se penitenciando. Oh, meu Deus, como eu errei. Não! No momento que ele se arrepende, Deus derramou perdão sobre a vida dele. Quem é você para cobrar uma dívida que Deus perdoou? Você não é ninguém. No momento que ele se arrepende, acabou. Mas e se ele não se arrependeu? Aí sim eu conto para o pastor. Não. Se ele não se arrependeu, de duas uma. Ou ele não tem a palavra de Deus como fundamento das suas práticas, ou a palavra que você trouxe não é de Deus. Então o que você faz? Você leva mais um irmão que vai testemunhar que, segundo a palavra de Deus, ele está errado. Meu irmão, somos dois aqui dizendo, esse caminho não é o caminho correto, o irmão está indo para o caminho errado. Se arrepende. Viva uma vida do Espírito.
Nós todos pecamos, ninguém é melhor que ninguém, mas a gente está falando a palavra que está dizendo, não a gente, é a palavra. E se ele ouvir? Ganhaste seu irmão. E se ele não ouvir? Leva a igreja. Para quê? Porque a igreja toda reunida vai falar, a Bíblia fala isso, meu irmão. Se você não acredita dessa forma, então você está na igreja errada. Porque é assim que todos nós pensamos. É assim que todos nós cremos. Se ele se arrepender, ganharam o irmão. Se ele não se arrepender, ele já se excluiu. Ele acabou de dar uma profissão de desfé. Ele acabou de dizer que ele não crê conforme aquela igreja crê. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala, considera gentil publicano, porque ele não é parte daquela comunidade mais. A sua fé o distanciou daquela comunidade. Mas não para aí não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse, se alguém não ouvir essa palavra, você não se associa com ele. Contudo, o trate como um irmão. Olha que coisa engraçada. O que significa isso? A gente continua orando por ele. A gente continua fazendo bem. A gente continua querendo que ele volte para a comunhão. Ele já assumiu uma posição. Eu não acredito como essa igreja acredita. Mas a gente não desiste dele. Porque ele já ouviu da palavra. Ele tem que ser restaurado. E o texto está dizendo isso. Por isso que ele fala, você que é espiritual, vai restaurá-lo com mansidão. Qual que é a base? O espírito. Você que é espiritual, não você que é carnal. Não que ele está dizendo que na igreja pode ter espiritual e carnal, e na hora tem que ir um espiritual falar e o carnal não fala. Não. Ele está dizendo, quem é espiritual o restaura segundo o fato de ser espiritual. Quem é carnal não está vivendo essa vida. Ele também precisa ser restaurado. Qual o objetivo? Que todos sejam espirituais. Por isso precisamos um do outro. Nós precisamos. Nós precisamos um do outro porque a gente tem orelha para ser puxada. Você quer fazer parte de uma igreja e não quer ter orelha para ser puxada? Você não vai crescer. Nós crescemos um afiando o outro. Nós crescendo um edificando o outro. Nós crescemos assim. Mas não é só isso. Uma comunidade do Espírito não é só uma comunidade que se corrige na palavra. É uma comunidade que dá frutos em comunidade. Você já reparou o quanto do fruto do Espírito só pode ser praticado em comunidade? Já reparou isso? Volta lá no fruto do Espírito, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é... Qual a primeira palavra aí que o fruto do Espírito é? Amor. Como é que você pratica amor sem estar em comunidade? Sem estar em comunhão? Como é que você pratica amor sozinho? Não pratica. Crente sozinho não produz fruto do Espírito porque ele não consegue produzir o primeiro aspecto, que é o amor. Aí você pode até falar, não, o segundo dá para produzir, alegria. Dá para ser alegre sozinho? Bom, o Vinícius de Moraes falava que é impossível ser feliz sozinho, né? Ele falava, é impossível ser feliz sozinho. Mas, na verdade, a Bíblia fala sobre uma alegria que se dá em comunidade. Aspectos da alegria que só se celebra em comunidade. Por exemplo, como você cumpre o mandamento da alegria que diz ri com os que riem? Como que você cumpre? Como você cumpre o mandamento da alegria em comunidade, ou o ideal da alegria em comunidade, quando Paulo diz, eu quero me encontrar com vocês, ou João diz, escrevendo a sua epístola, eu quero me encontrar com vocês para minha alegria ser completa. Ou Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz isso também. Como é que você tem essa alegria completa do fruto do Espírito sem se encontrar com ninguém? Sendo que você se encontra para a alegria completa. Paz é aspecto do fruto do Espírito. Como é que você tem paz sozinho? Sozinho você não tem paz, você tem silêncio, você tem solidão, você tem talvez até solitude. Mas paz é fim de conflito. Paz é coexistência sem conflito. Enquanto for possível, tende paz com todos os homens. Enquanto for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Como é que você tem paz com todos os homens sozinho? Você não tem paz com todos os homens, você está sozinho. O fruto do Espírito se manifesta em comunidade, não se manifesta sozinho. Por isso, um fruto do Espírito requer uma comunidade do Espírito. Você quer ter uma vida plena do fruto do Espírito? Esteja em comunidade. Senão, você não vai produzir o fruto do Espírito. E por não produzir o fruto do Espírito, o que você vai estar produzindo daqui a pouco? Obras da carne. Uma vida espiritual se dá numa comunidade do Espírito. Sem uma comunidade do Espírito, você tem uma vida carnal.
Simples assim. Não é aquele negócio da brasa longe do fogo, aquele negócio que parece que o poder está na igreja. Não! Não é que a igreja te esquenta, te faz mais fervoroso. Não! É porque na igreja, às vezes, ela te faz mais fervoroso, mas às vezes o fogo é você para esquentar o outro. Entendeu? Não tem uma santidade na igreja que a gente vem aqui se alimentar da santidade. Não! A gente vem aqui para praticar a santidade. Praticar a santidade. Vemos aqui esperar que nós sejamos santificados pelo culto que demos a Deus. A gente vem aqui para ter oportunidade de praticar. E digo mais, o fruto do Espírito se manifesta numa comunidade do Espírito que é uma comunidade de pecadores. Tem mais essa. Por quê? Porque uma parte do fruto do Espírito é a longanimidade. O que é longanimidade? Ser tardio em irar-se. Como se manifesta a longanimidade? Só com alguém te irritando. Tem um aspecto do fruto do Espírito que só se manifesta porque a comunidade não é perfeita. Ou o outro é imperfeito e te irrita. Ou você é imperfeito e se irrita com qualquer coisa. Mas o fruto do Espírito é que sobre a imperfeição se manifesta a longanimidade, o perdão, o amor, a paz. Você só vai ter uma igreja com gente toda perfeita quando você estiver no céu. E lá não tem obras da carne mais. Mas aqui é graça de Deus o fato de nós estarmos juntos com as nossas imperfeições, para um puxar a orelha do outro e para um manifestar o fruto do Espírito na direção do outro. O fruto do Espírito pede uma comunidade do Espírito e só se manifesta numa comunidade do Espírito. Sem isso, não dá. Percebe que em nada disso Paulo sustentou a nossa união no legalismo? Nada disso. Ele não botou que só os melhores estão aqui. Só quem passou pela prova da santidade que está reunido. Só quem cumpriu alguns requisitos. Você viu que nenhuma parte está dependendo disso. Por quê? Porque a prova de santidade, a exigência da lei, não une, separa. A exigência da lei separa a humanidade entre os aprovados e os reprovados, vencedores e perdedores. Mas a igreja, ela é a comunidade do Espírito quando todo mundo reconhece que diante de Deus perdeu, mas porque é Deus que venceu, Ele nos faz vencedor. Porque diante de Deus nós somos Israel. O que é Israel? O que significa Israel? O homem que luta com Deus. E ao final da luta com Deus, que a gente luta com Deus, ao final da luta com Deus, o que aconteceu? Jacó lá lutando com Deus, o que aconteceu? O anjo tocou a coxa dele e ele ficou mancando. Jacó saiu ferido, o anjo não saiu ferido. E o que o anjo disse? A partir de agora você se chama Israel, porque lutaste com homens e com Deus e venceste. Quando Jacó venceu? Quando ele perdeu. Como nós somos Israel? Quando a gente vê pela lei que nós perdemos. Quando a gente reconhece pela lei, Senhor, eu não tenho dignidade nenhuma. Eu já fiz tanta coisa errada. E Deus vai falar, não é porque você está agarrando a minha perna que eu vou te abençoar, não. Eu vou te abençoar porque eu sou abençoador. E porque agora você reconheceu que você não tem capacidade. Seja levantado desse pó e frutifica do Espírito. Se você vai querer ter uma igreja legalista, não tem fruto do Espírito lá. Mas se você tem uma igreja do Evangelho da Graça, essa é uma igreja que frutifica. Essa é uma igreja que demonstra toda essa plenitude da vida de Cristo. Entende isso? E é nessa igreja que nós não só corrigimos uns aos outros, mas nós apoiamos uns aos outros. Veja como Paulo fala, o nosso compromisso uns com os outros não é só um compromisso pautado pelo pecado e as nossas imperfeições, mas também é um compromisso no qual nós levamos sobre nós os sofrimentos do outro. Olha aí o versículo 2 do capítulo 6. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E assim cumpram a lei de Cristo. Que fardo pesado é esse? O fardo pesado um do outro é os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, mas não só. O fardo pesado um do outro é a luta do outro contra o pecado. A luta do outro é minha luta também. Por que a luta do outro contra o pecado é fardo pesado? Ele diz mais para frente, versículo 4. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga.
Cada um sabe a tentação que tem. Cada um lida com a sua própria carga. A gente não fica comparando um ao outro. A gente não olha para o... Cada um é responsável por si. Cada um olha para não cair. Mas e o que acontece quando a gente cai? A gente se arrepende, a gente cuida. Fala lá no versículo 1. Cuida para que também não seja tentado. Mas e se a gente é tentado e cai? O irmão vem e nos levanta e fala: seu fardo é meu fardo, sua carga é minha carga. Cada um leve sua própria carga. Mas quando o irmão cai, a gente não abandona ele com a carga para trás. A gente pega ele, levanta e fala: filhão, todo mundo carrega a carga aqui. Eu também carrego. Ninguém aqui está livre das lutas. Ninguém está livre das tentações. Ninguém está livre de pecado. Vamos caminhar junto. Ah, mas eu sou muito ruim. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu tenho vergonha de chegar na igreja. Olha só. Se a gente não tem vergonha de falar com Deus, porque a gente confia que Cristo nos aceitou, como é que você vai ter vergonha de um irmão que é tão pecador contra você? Não tem vergonha, não. Vem para a igreja sem vergonha. Cuidado com a vírgula aí, viu? Não é vem para a igreja sem vergonha, não. Vem para a igreja sem vergonha. Vem para a igreja. Esteja numa comunidade de espírito. Carrega a carga um do outro. Apoie um ao outro. Cresça junto em produzir o fruto do espírito. E quando escorregou, o irmão está lá para te falar: opa, não é por esse caminho. Aí se você é uma pessoa teimosa, que é outro pecado, quem é você para falar alguma coisa? Meu outro irmão: ô irmão, ele está certo, você está errado, querido. É a palavra de Deus que está falando. Vocês estão fazendo um complô contra mim, a igreja. Queridão, a gente te ama. A gente quer você com a gente, mas você está indo por um caminho que dá com burros na água. Você vai continuar? Eu vou. Então você vai. A gente vai continuar orando por você. E o dia que você voltar, você vai voltar e vai encontrar uma igreja de braço aberto. Porque o pai que recebe o filho pródigo de braço aberto não tem uma comunidade que cruza os braços para quem vem arrependido. Uma comunidade que abre os braços também. A gente abre os braços e recebe. E fala: vamos agora caminhar no Espírito? Vamos deixar as obras da carne de lado? Vamos. Então vamos. Crescer no Espírito. Nós carregamos as cargas uns dos outros. Nós corrigimos uns dos outros. Nós frutificamos uns para os outros. O fruto do Espírito se dá em comunidade. E nós fazemos o bem uns aos outros e juntos para quem não é parte da comunidade. Ele fala isso mais à frente, lá no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Por que especialmente os da família da fé? Porque se você não vai fazer o bem para esse irmão que está congregando com você o tempo todo, você está encontrando o tempo todo, que vem aqui, confessa pecado, que vem aqui, chora as lutas que tem, você não vai fazer o bem para ele, você vai fazer o bem para fora. A Bíblia trabalha desse jeito. Ela trabalha dessa maneira. Ela diz, por exemplo, que o marido tem que cuidar da sua esposa, que a esposa tem que cuidar do seu marido. Não é o fato de que eles estão se dedicando a Deus que faz com que que permite que eles sejam relapsos no seu relacionamento. Pelo contrário, o ministério de casa é o primeiro. Mas também fala que os filhos cuidam das mães viúvas. Tem que cuidar, tem que amparar. Não é porque ele faz muita coisa na igreja que ele vai deixar a mãe lá sem cuidado. Não, tem que amparar. E não é a igreja que vai cuidar em nome do filho, é o filho que cuida. E a gente cuida primeiro dos da igreja. Por quê? Porque a gente está abandonando os de fora? Não! Porque nós somos levados a praticar o amor, e vamos praticar o amor na comunidade de amor que Deus nos colocou. E por que praticamos o amor aqui? Temos um superávit de amor aqui dentro. É todo mundo dando amor. Isso vai explodir daqui. É amor para todo lado. Quando fala fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé, ele não está falando, se você tiver que escolher entre os dois, escolhe da família da fé. Ele está falando, uma comunidade que ama quem é da comunidade, faz o bem para todo mundo que é de fora. Entendeu? Não é para você escolher. Peraí, agora a minha igreja está na fase de fazer o bem para os da família da fé. Daqui a pouco a gente chega na fase de fazer o bem para fora. Não. É viver o amor. E você vai fazer o bem para todo mundo. Só que aqui vai ter só gente comprometida em fazer o bem.
E para fora não vai ter só gente comprometida em fazer o bem. Para fora a gente é que é comprometido. Mas para dentro a gente está todo mundo comprometido. Então aqui tem um lucro, tem um superávit de amor. Tem um superávit de bem. E a gente vai botar isso para fora. A gente é movido numa comunidade de amor. Que se corrige. Que semeia no Espírito e não na carne. Que pratica o fruto do Espírito em direção um do outro. Que carrega o fardo um do outro. E que faz o bem um pelo outro. Faz o bem um pelo outro. Se você ler a continuação do capítulo, vira a página aí. Não, vira a página não, olha a continuação. No meio a Bíblia vira a página, né? Na sua acho que não. Mas olha a continuação do capítulo aí. Paulo faz um último alerta. Ele até diz ali, ó, vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Alguns entendem que ele escreveu isso aqui, porque ele disse lá que a primeira vez que ele chegou na Galácia, o pessoal o recebeu e, se pudessem, dariam os próprios olhos para ele. Lembra que ele fala isso? Por quê? Nós acreditamos que Paulo estava com um problema de visão. Por isso que ele diz, está vendo? Sou eu mesmo que estou escrevendo isso aqui. Minha letra está saindo até grande, você sabe que eu não enxergo direito. Veja com que grandes letras estou escrevendo de próprio punho. Ele está escrevendo isso aqui. Olha o que ele escreve. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre a lei, sobre o Israel de Deus. Olha só o que ele está dizendo aqui. Tem um pessoal que vai se mostrar mais espiritual porque manda circuncidar. Mas eles não cumprem toda a lei. Por quê? Porque ninguém cumpre. Ninguém cumpre toda a lei. A gente erra. Mas o que a gente deve olhar e buscar? A cruz de Cristo. Nela a gente se gloria. Por quê? Porque a cruz diz que o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Então nós somos feitos uma nova criação. A nossa vida começa de novo. A nossa identidade está em Cristo, não está mais nas coisas da terra. E por isso a gente vive um fruto que é do Espírito e não mais as obras da carne. Porque a gente tem uma identidade nova. Quem impõe regra, quem impõe lei, quem impõe circuncisão, essa pessoa, segundo o Paulo está dizendo aqui, faz isso para não ter problema com o resto da comunidade judaica que ia persegui-lo. Então está botando ali uma marca. Está falando, não, mas a gente também cumpre. Mas com isso que ele está fazendo? Perdendo o elemento que devia ser o elemento de unidade, o Evangelho. Perdendo o Evangelho e se unificando nas obras. Isso aí não é a vida de Cristo em nós. Isso aí é teatrinho. Teatrinho de crente, teatrinho de igreja. É a gente tentando o tempo todo representar um papel de santo. Mas olhando para a cruz e reconhecendo, aquela cruz foi por causa do meu pecado. Ali estou eu crucificado com Jesus. O velho homem que estava nas obras da carne está morto ali. E agora está um novo homem do Espírito. Isso é poderoso para transformar. Isso é a nova vida. E isso é que nos unifica. Nós precisamos uns dos outros, queridos, para vivermos uma vida do Espírito, para andarmos no Espírito, para frutificarmos do Espírito. E esse é o desafio para nós. Terminamos a carta de Paulo aos Gálatas. E fica para nós um desafio. O que eu faço agora? O que faremos, pois? A partir disso tudo. Como agora nós vamos viver? Nós vamos viver crendo no Evangelho, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e acabou. E por isso, prezando por uma vida que seja a vida do Cristo ressurreto através de nós. Nós faremos isso cuidando uns dos outros. Cuidando uns dos outros. Talvez nós tenhamos falhado até agora nesse ponto. O Senhor nos chama para nos intensificarmos nisso. Existe uma vida que o Evangelho propõe. Essa vida é uma vida transformada pelo Espírito. E se amamos uns aos outros, dizemos onde estamos errando. E apontamos para a direção certa. E vamos caminhar juntos. Numa comunidade espiritual. Numa comunidade realmente
unida naquilo que nos une, que é o Espírito de Deus. Todos os domingos eu encerro o culto com a bênção apostólica. E ali a gente fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. Todos os domingos nós oramos pela comunhão do Espírito. Todos os domingos nós oramos para sermos uma comunidade do Espírito. Que o Senhor responda essa oração nas nossas vidas. Amém?